trabalho que pode ser feito em casa, pode ser feito na rua, pode ser feito no celular. Então, hoje nós temos um sistema, como a professora Gabriela Delgado falou, que envolveu o comércio, nós temos aqui o Fé Comércio, ele passou a ser virtual. Você hoje, usando na sua casa, você escolhe tudo, compra tudo, recebe tudo. A automação não é por acaso que ela foi protegida, o emprego humano foi protegido da automação. Está lá na Constituição Federal. Por quê? Porque, claro, evidentemente, que na hora que você desenvolve ferramentas importantes, atinge o trabalho. Né? Postos de gasolina perde emprego se você não tem frentista, como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos. Você pode perder emprego, você tem um condomínio, você tem toda a sistematização da segurança, perde a questão dos vigilantes. Então, nós temos que chegar a que caminho? Ao caminho do meio. Nem podemos impedir o avanço tecnológico que precisa, e o teletrabalho foi importantíssimo para que a sociedade brasileira e mundial continuasse a economia a rodar. Mas o que é que a gente entende pelo teletrabalho? O teletrabalho, o legislador, ele trouxe várias posições. A CLT já regulamentava, desde a reforma trabalhista de 2017, pequenas coisas, dizendo que o teletrabalho é possível. Aí veio a medida provisória 1108, trazendo também alguns pontos importantes. Qual foi o desafio? O legislador, ele primeiramente entregou às empresas essa possibilidade de um acordo, de um contrato. Tudo que você tinha que fazer no teletrabalho estava num acordo. Eu pergunto a vocês, como é que funciona um acordo nesse sentido? Existe equilíbrio econômico entre empregado e empregador? Não, não existe equilíbrio econômico. O empregador quer uma pessoa que tenha um computador em casa bom para poder trabalhar, senão vai ter que adquirir. Então, tudo isso são situações que você tem que equalizar. A quem cabe, por exemplo, comprar o computador? A quem cabe trazer uma rede de dados melhor, uma internet melhor? Que cabe, primeiramente, realmente, ao empregador o risco do empreendimento e ao empregado se adaptar a essa nova realidade. Inclusive, o TST, eu trouxe aqui doutora ministra Adelaide, as vantagens e desvantagens do teletrabalho. Né? Vamos lá, vantagens. Adaptação. O teletrabalho pode ser feito em qualquer lugar. É uma vantagem. Tempo. Economiza tempo com deslocamento. Você não sai de casa, né? Você está em casa, você não precisa trocar de roupa, então você não precisa gastar roupa. Flexibilidade. O teletrabalho ele é monitorado por produção, por metas, então você tem uma flexibilidade nos horários. Conforto. Você está em casa, no ambiente familiar. Oportunidades, você pode contratar uma empresa ou uma pessoa de outro lugar, que você não contrataria, que a pessoa não pode morar naquela cidade. Produtividade, as pesquisas demonstram que o teletrabalho aumenta a produtividade. Vantagens. E quais são as desvantagens? Vamos lá, expectativa e realidade. Economia, você está em casa, mas nem sempre você tem um local para colocar um móvel ergonômico. Você não tem você improvisa o local para você trabalhar. Gastos, você tem um aumento de gasto, você tem que gastar energia elétrica, você tem que gastar com dados, você tem que gastar com computador. Interrupções, não é anormal você ver uma sessão do tribunal, aí sai logo na rede social, quando acontece algo incomum, né, em casa, porque você está em casa, né? Seja você está de paletó e se levantar sem querer ver que não está demais, só tem o paletó mesmo, né? Seja você está com um livro atrás quando olha um painel que cai. Então, assim, são várias situações. Ou mesmo advogados fazendo, dirigindo. Né? E o ministro, em um determinado tribunal, perguntou, peraí, a senhora está dirigindo? Né? A senhora está dirigindo? Não, ela não parou, não. Estava dirigindo e fazendo a sustentação. Então, na realidade, são situações que acontecem no teletrabalho, que são desvantagens. Interrupções, toda hora, pode ser uma criança chorando, um animal latindo, uma construção. Eu achei uma vez uma sessão, estava na sessão, e começou a bater em alguém, era uma obra, e a pessoa não pode parar uma obra de um vizinho. São interrupções. Socialização pessoal, o teletrabalho faz você isolar-se. Né? Então, você tira aquele pertencimento
O que é o comum no sindicalismo, no movimento sindical? Você está junto, não é? E na hora que você está separado, você perde isso e traz um isolamento, não um pertencimento. Sobrecarga. É ótimo o teletrabalho. Você não tem a hiperconexão digital. Você não tem limites. Eu mesmo, às vezes, me pego 1h da manhã, eu durmo muito pouco, 1h da manhã, estou lá e vou despachar, não tenho o que fazer, vou despachar, né? Netflix e despachar. Mas, realmente, e a gente tem que ter esse limite. E nós não temos. Não foi criado essa limitação. Então, são vantagens e desvantagens. Está no site do TST, eu recomendo vocês irem dar uma olhada. Bom, eu vou tentar diminuir aqui, porque eu já sei que o doutor Gerson está aqui me pede. Vamos lá. Quais são os requisitos? Aí o teletrabalho. O que é que importa para a gente? Quem paga o custo do teletrabalho? Bom, a CLT fala que o risco do empreendimento é do empregador. Tá certo? A lei fala, a medida provisória fala que a legislação já fala que você tem que sentar tudo e fazer um acordo. Então, vamos chegar ao meio termo. A quem cabe, realmente, o risco do empreendimento? A empresa pode fazer com que o empregado compre o seu computador e negocie, fazer um desconto do seu salário, ou negocie pagar a parte que precisa. Agora, em que sentido? Você tem um computador e você precisa de uma rede de dados. Você vai ter que aumentar a sua rede de dados. Quem vai pagar isso? Então, tem que haver essa negociação diretamente com empresa e empregado. Mas, na dúvida, o risco do empreendimento é do empregador. Agora, o que tem que ficar claro? Não pode haver expansão do horário de trabalho. Quando você tem 8 horas por dia e 44 horas semanais, está na Constituição Federal. A doutora Gabriela falou muito bem. Qual a diferença do trabalhador, de quem está virtualmente trabalhando, do quem está fisicamente, presencialmente trabalhando? Só mesmo o fato de ser presencial e virtual, mas é empregado de qualquer jeito. Por isso que o trabalho remoto precisa ter limitação. 8 horas por dia, 44 horas semanais. Não pode passar. E se passar, horas extras. Então, isso tem que ficar bem claro. Nós ajuizamos várias ações, discutindo exatamente a questão do teletrabalho. Não há necessidade de você... Aí está aqui a medida provisória, né? E faço... nós fizemos várias notas técnicas em relação a vários temas. E a grande dúvida que fica é que me perguntaram, me diga uma coisa, mudou a sociedade? Mudou. Nós temos o teletrabalho hoje, temos vários... porque realmente é um requerimento muito grande, mas o que eu sugiro a empresas e empregados é conversem a melhor forma de desenvolver o teletrabalho na casa. Agora, que não pode ultrapassar o horário de trabalho, mesmo que seja por produção em tarefa, tá? Eu estou dizendo isso porque a medida provisória disse que ele excluiria por ser de produção em tarefa. Não exclui. A medida provisória não pode ser contra a Constituição Federal. Uma lei não pode ser contra a Constituição Federal. São 8 horas por dia, 44 horas semanais. Ponto. Tá? O que passar, horas extras. Tem como fazer o controle? Tem. Tá certo? Você tem que logar. A partir dessa que você loga, você já começa a contar. Segundo, a questão de ser por produção ou tarefa não importa. Desde que a CLT, quando fala que não faz o controle de jornada de gerentes de gestão ou de trabalhos incompatíveis, é exatamente por ser incompatíveis. Mas o teletrabalho não é incompatível com o controle de jornada. Tá? E qualquer regra nesse sentido é inconstitucional. Em relação até porque você precisa, questão da hiperconexão, né? A questão de evitar o síndrome de burnout, então tudo isso você precisa controlar. Em relação a outro aspecto que nós vimos é a questão das plataformas digitais, a uberização. Existe o que de diferente nisso? Quando houve a reforma e houve um aumento realmente a partir de 2017, aí veio uma pandemia, tudo isso fez aumentar o desemprego. Muitas pessoas que tinham trabalho formais foram para a informalidade. E qual foi a solução? A uberização foi uma necessidade, inclusive, que permitiu que a gente conseguisse fazer esse transporte de pessoas e de mercadorias. A grande pergunta é,
quem é o vínculo, de quem é o vínculo. Existe vínculo de emprego entre o motorista, por exemplo, seja de Uber, 99, ou qualquer dessas empresas, ou iFood, existe vínculo de emprego do entregador, ou não existe? Quem é que se responsabiliza por eventual acidente, fatalidade? Então, tudo isso tem que ser questionado. Qual é a importância dessa questão? É importante demais. Quando você teve a pandemia, não sei se vocês notaram, os carros dos Uber, no Uber, o 99 todos, a gente fala Uber porque ficou, né, caracterizado pela palavra. Mas quando você chegava lá, não podia andar no banco da frente, só no banco de trás. Você começou a ter alguns com acrílico. Teve um que chegou e disse, olha, eu gastei aqui do meu bolso. Quem tinha que pagar aquilo? Evidentemente, ele pagando, e a empresa dar condições de ressarcimento por essa despesa. O meio ambiente de trabalho é uma responsabilidade de quem se beneficia do trabalho, independente do vínculo, hein, pessoal? Independente do vínculo. Não existe necessidade de vínculo empregatício para garantir um meio ambiente de trabalho sadio. Você pode ser empregado, você pode ser trabalhador, porque o empregado é aquele com vínculo, o trabalhador seria aquele geral. Qualquer trabalho efetuado, a responsabilidade de manter um meio ambiente de trabalho é de quem se beneficia do resultado desse trabalho, que são as empresas. Então, não estou discutindo nem vínculo. Nós temos, inclusive, numa medida provisória, dizendo exatamente isso. Se houver um acidente fatal, por exemplo, o motorista é assaltado, ele morre um assalto. Quem é responsável? Porque a família vai perder quem estava o sustento. Lá na medida diz o quê? A empresa que está, naquele momento, sendo utilizada no atendimento. Então, veja que nós já estamos ultrapassando a questão do vínculo. O vínculo empregatício, aí, na opinião do Ministério Público do Trabalho, ela existe sem necessidade de mudar a legislação. Eu tenho uma dificuldade quando muda a legislação no Brasil, trabalhista e tributária. Eu nunca vi mudança de legislação trabalhista e tributária no Brasil beneficiando contribuinte e trabalhador. Eu estou para ver. Quando vem alguma mudança, sempre vem algo prejudicando tanto o contribuinte como o trabalhador. Mas, em relação a essa questão da uberização, nós temos decisões conflitantes, está em construção. Agora, é incrível, acontece uma coisa que no Brasil, o Brasil andou para trás, porque França, Inglaterra, Itália, Suíça, né, que normalmente são menos protetivas que o Brasil, elas simplesmente... Ainda bem que eu não entendo sua letra. Simplesmente, elas protegem, estão dizendo que tem vínculo empregatício. E nós, aqui no Brasil, nós temos duas decisões de duas turmas, ministra Adelaide, dizendo que não tem, e uma recentemente, inclusive com o relator, o ministro Maurício Godinho Delgado, pai da palestrante, dizendo que tem. E eu vou lhe ser sincero, tem vínculo empregatício. Agora, isso é uma coisa que você tem que fazer cabo de guerra? Não, pessoal. São construções que estão sendo feitas na jurisprudência. Vai ter vínculo empregatício ou não vai ter vínculo empregatício? Qual a diferença de ter vínculo ou não ter vínculo? É a proteção do trabalhador. O que é que você caracteriza se tem vínculo ou não tem vínculo? Quando você tiver dúvida, quem dá a ordem? Quem determina? Existe liberdade? Ah, não, o Uber ele só aceita a corrida se quiser. Vamos lá. Quem é que faz... Deixa eu botar aqui na tela a partezinha aqui para vocês terem uma ideia. Está aqui. O algoritmo escolhe qual cliente, o motorista para atender e vice-versa, o destino, distribui os passageiros segundo a demanda e impõe o preço de acordo com a procura. É uma nova forma de subordinação, é a subordinação por algoritmo. Quem diz tudo isso é o robozinho. O robô que diz tudo. Você recebe ligação telefônica de robô? Toda hora, né? Eu estou com mais 50, eu tenho um macete. E quando eu recebo uma ligação que eu não gosto, assim, que eu sei que ele vai ligar, eu boto não atender. O meu celular, o maior nome é não atender, porque já aparece, porque eu não quero receber. Então, esse robô, ele escolhe tudo, inclusive diz um mapinha lá para você, onde está o carro. Então, o motorista tem liberdade? Não tem liberdade. Então, por isso que entende o Ministério do Trabalho e
realmente sendo construída uma jurisprudência que tem vínculo empregatício. A necessidade de reconhecer esse vínculo tem questão previdenciária, tem questão social. É importante isso, porque a Uber, eu me lembro demais do McDonald's, vou dar só um exemplo, eu posso citar porque eu participei da negociação. O McDonald's tinha uma jornada diferente. Ele botava os jovens para trabalhar pela manhã no mês, pela tarde no outro mês, à noite no outro mês. E entraram com a denúncia e nós fomos apurar. E eu era coordenador nacional da Coordenadoria de Combate às Fraudes e sentamos com, inclusive, a vice-presidente da América Latina, foi até uma candidata a presidente da República, eu acho que da Bolívia. E ela falando assim, olha, procurador, no Brasil é a única que nós temos dificuldades. Por quê? Eu disse, olha, na hora que você é um jovem e trabalha de manhã, em janeiro, e em fevereiro à tarde, e em março à noite, o que é que prejudica? A estudo. Nós não temos universidades, nem nenhuma escola que você tenha essa flexibilidade. Você vai dificultar o estudo pelo trabalho. Aí vem aquela história, trabalha ou estuda? Não. Não pode ser só trabalhar ou estuda. Então, nós conseguimos um acordo com o McDonald's do Brasil inteiro para ela deixar de fazer isso. Aí ela disse, mas olha, tudo bem, mas em qualquer lugar do mundo acontece isso. Eu disse, mas nós temos uma Constituição Federal no Brasil que impede isso, tá certo? Então, a gente não pode ter uma Constituição Federal para inglês ver, né, como a gente fala. Bom, eu vou passar, olha, tudo isso aqui eu ia falar, mas tudo bem. Eu só quero apresentar o doutor Gerson, me desculpe, deixa eu apresentar só isso aqui. No período de pandemia, nós tivemos 51 mil denúncias, 1.489 ações, 17.101 inquéritos civis, 1.022 promocionais, que é aquela parte que a gente tenta negociar, 14 mil denúncias de fatos, 686 mediações, 6.106 procedimentos preparatórios, que é antes dos inquéritos. São quase 100 mil iniciativas que nós tivemos no período de pandemia. Nós também fizemos uma destinação, hoje nós temos uma destinação, na ordem agora até março, 398 milhões de reais para o combate à Covid, em hospitais, instalações hospitalares, respiradores, ventiladores, para aquela respiração pulmonar, e várias kits de saúde. Tudo isso importa dizer o seguinte, nós continuamos trabalhando com o Ministério Público do Trabalho, nós precisamos que as empresas permaneçam abertas, nós precisamos que os empregados tenham emprego. E eu digo que eu gosto muito de ser procurador por um motivo, a gente conseguir fazer o bem trabalhando. Isso, para mim, não tem preço. Então, agradeço muito a vocês, obrigado, uma expressão aqui do Immanuel Kant, o homem é um fim em si mesmo, e por isso não pode ser tratado como objeto, nem ser usado como meio de obtenção de qualquer objetivo, como a servidão. E me lembrar, Cora Coralina, quando ela fala, o que não importa não é a partida nem a chegada, é a caminhada. E também Norberto Bobbio, quando diz que o labirinto não nos ensina a saída, mas os lugares que não nos levam a lugar nenhum. Então, obrigado e consigamos pensar o Brasil, pensar no Brasil, pensar com o Brasil. Ouvimos o doutor José de Lima, Procurador-Geral do Trabalho, com a excelente palestra e os excelentes números. E lembrando que essas quase 100 mil iniciativas não significam interesses individuais. Então, são interesses coletivos, interesses difusos. Portanto, em cada uma dessas iniciativas, existem vários interessados nelas, né? E, durante a pandemia, o Ministério Público do Trabalho desenvolveu um papel fundamental junto às empresas também, porque assim que a pandemia estourou, assim que realmente, formalmente foi declarada, as empresas, muitos começaram a despedir os trabalhadores, a querer diminuir os salários, algumas empresas não sabiam o que fazer e tinham que fechar as portas, e, claro, também tiveram os aproveitadores, né, nessa situação.
Então, o Ministério Público do Trabalho precisou fazer uma contextualização, conhecer as empresas, porque a pandemia não pegou todas as empresas da mesma forma. Algumas empresas realmente tiveram que fechar, não tinha como funcionar, mas outras empresas navegaram na onda muito bem, algumas empresas até se saíram melhor na pandemia. E algumas dessas empresas queriam o mesmo tratamento que a gente estava dando àquelas empresas que não podiam funcionar, e isso o Ministério Público não poderia admitir. Então, a gente precisou conhecer bem essa realidade para poder atuar de uma forma mais segura, uma forma mais justa, uma forma mais equânime. Então, a gente teve um papel fundamental nesse período. Mas esses problemas pelos quais nós, do Ministério Público, passamos, a Justiça do Trabalho passou a seu modo também, mutatis mutandis. E a doutora Adelaide, ministra do Tribunal Superior do Trabalho, é mestra, a doutora Adelaide tem uma história de vida excepcional. Eu convido todos a ver a história, a biografia da doutora Adelaide, da ministra Adelaide, no site do TST, porque é belíssima a história da doutora Adelaide. Ela veio da advocacia, mas antes dela ser advocacia, ela foi uma pessoa muito simples, muito humilde, por isso que a gente tem uma admiração enorme por ela. E o papel que a doutora Adelaide, a ministra Adelaide, está desempenhando, minha gente, na SDC, você não faz ideia. Sabe? A SDC ganhou um influxo muito grande com a ida da doutora Adelaide, da ministra Adelaide, para lá. Então, doutora Adelaide, ministra Adelaide, eu não tenho a procuração dos sindicatos, nem dos advogados sindicalistas, mas eu gostaria de pedir permissão a todas e a todos os sindicalistas daqui, os advogados também, e pedir permissão também ao meu procurador-geral para parabenizar a doutora Adelaide. Nós estamos bem representados na SDC. Doutora Adelaide, a senhora com a palavra. Satisfação. Bom dia a todas e todos. Eu vou pedir aqui licença para quebrar um pouco o protocolo, para dizer da minha dificuldade, da minha responsabilidade de falar agora por último, né? Depois de professora Gabriela e do querido procurador-geral, doutor Lima. E o doutor Lima falou que pedem para ele não dizer que está fazendo doutorado, né? E aí a minha situação é pior, doutor Lima, porque eu acabo de concluir o mestrado na Universidade de Brasília. A professora Gabriela foi minha orientadora, né? E também falaram para mim, a senhora é ministra, a senhora não tem nada que fazer doutorado. Imagina, isso vai ser um vexame, né? Então, eu fico muito orgulhosa disso e quero aqui aproveitar para agradecer. Eu quero cumprimentar a todas e todos, um cumprimento especial às mulheres participantes deste evento, né? Tanto na organização quanto assistindo, né? Nós, mulheres, estamos aí numa luta para fazer valer a igualdade assegurada na Constituição Federal, nas normas internacionais. Só a OIT tem 12 convenções ou recomendações com relação ao direito das mulheres. Só precisamos fazer prevalecer, né? Cumprimento a todas e todos que nos assistem, que são a razão de ser e os replicadores, né, deste evento, desse projeto Pensar Brasil, tão importante, tanto os que nos assistem presencialmente, quanto aqueles que estão telepresencialmente. Eu cumprimento a mesa, a minha professora e orientadora, Gabriela Delgado, o nosso procurador-geral, que nos orgulha tanto, né, o doutor José Lima Ferreira, o nosso mediador, doutor Jefferson Lima, que nós tanto admiramos. Eu cumprimento os organizadores, apoiadores e patrocinadores deste evento. Sem os apoiadores e patrocinadores, doutora Zilmara, não teria o evento Pensar Brasil no Museu do Amanhã, né? Então, eu cumprimento e agradeço. Cumprimento e aproveito para agradecer a honra do convite, o Alisson Souza, do Sindileges,
Costa Neto, do Sindijus, e a doutora Zilmara Alencar, que foram os responsáveis pela formalização do meu convite. Eu quero agradecer muito. E são mais de 50 entidades sindicais, e por aí dá para saber que são milhões de trabalhadores aqui representados nesse evento. Eu quero cumprimentar o Queiroz, da FEComércio, o deputado Mota, da FEComerciários, que falaram antes de mim. Eles trouxeram pontos muito importantes. No Brasil, a gente fala pouco sobre isso, mas a importância do comércio e da indústria para a empregabilidade, ela é enorme. Mais de 50% dos empregos no Brasil, eles são oriundos das pequenas e médias empresas. E esse dado, ele também não é diferente no mundo. Não é à toa que a Organização Internacional do Trabalho agora incluiu nas suas diretrizes, nos seus relatórios, o fortalecimento das micro e pequenas empresas, o que é muito importante. E esse evento, ele tem uma importância enorme, enorme. No final, eu vou propor uma reflexão para que o Pensar Brasil também agregue, mas é de uma enorme importância e oportunidade. Eu tenho ouvido pronunciamentos da ONU e da Organização Internacional do Trabalho, parabenizo pelo convite ao Martin Hahn, dizendo que o diálogo social é a saída para esta crise. E o diálogo social, ele é fundamental, e o Pensar Brasil está nessa linha, dos fundamentos da nossa República e da importância de se dialogar. Eu não posso não posso entrar aqui direto na minha fala, que também é uma fala para 2 horas, mas que eu vou resumir, viu, Tolima? Sem cumprimentar as centrais sindicais que estão aqui presentes. E eu faço na pessoa do querido Adilson, o movimento sindical. No curso da minha fala, eu vou falar sobre a importância, que a cada dia é mais importante a representação sindical. Na SDC, nós conseguimos, através de uma maioria, rediscutir a questão do comum acordo. Aqui já foi dito que a Constituição, ela não tem letras mortas. O que é a Constituição? Por que a Constituição Federal tem esse termo comum acordo, e ela quis fortalecer a negociação, fortalecer a negociação direta entre as partes. Mas quando essa negociação não é possível, a Constituição também não quis que o trabalhador ficasse desamparado, que as convenções coletivas, as negociações coletivas não fossem concluídas e que os direitos dos trabalhadores ficassem, não é dos trabalhadores, é que a relação, que é a razão de ser dos direitos, que ela ficasse emperrada em razão de um termo da Constituição Federal. Então, a jurisprudência da SDC, ela está evoluindo no sentido de que, quando houver negativa de negociação, que equivale a ato antissindical, e aí ele supre a exigência de comum acordo. Estamos fazendo essa discussão e estamos caminhando. E eu, com a minha origem, Gerson falou ali, cheio de dedos, mas a minha primeira profissão foi de trabalhadora doméstica, e fui empregada doméstica em Pontalina. Somos eu e o Paulo Nunes, de Pontalina, quando eu precisei trabalhar para ajudar nos estudos. Eu tenho muito orgulho dessa minha origem, mas, retornando, esse assunto nós estamos discutindo, e eu, com a experiência que eu tenho da advocacia, eu sou oriunda do 5º Constitucional, eu falo que o 5º também não é letra morta. Eu não sou magistrada de carreira e nunca serei. Eu sou ministra do Tribunal Superior do Trabalho na vaga de representação da advocacia. É claro que eu vou julgar os meus processos da mesma forma que julga o ministro Maurício Godinho Delgado, que é da carreira, porque tem a jurisprudência, tem a Constituição, tem a lei, e eu me submeto a elas, mas eu, na minha função de ministra do TST, eu não só julgo. 50% da minha atribuição é julgar.
nos outros 50%, eu posso exercer autenticamente atentar a origem da minha função, que é da sociedade, não é da magistratura de carreira, né? E isso eu considero que é muito importante. Então, eu digo na sessão, a sessão é pública, é transmitida no YouTube, eu digo, olha, quando às vezes divijo, ou às vezes apresento um voto para rediscutir alguma matéria que está na SDC, eu digo, olha, existe meio que um movimento de criminalização do movimento sindical. Né, criminalização da greve, criminalização do movimento sindical, nós precisamos acabar com isso. Né, precisamos entender a representação sindical brasileira como defensores da classe patronal, os patronais e da classe trabalhadora. Né, e manter um diálogo. Eu fiquei satisfeita, Adilson, quando 11 centrais sindicais foram recebidas pelo presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Né? O caminho, no Tribunal Superior do Trabalho, caminha, porque lá as eleições são por antiguidade, então caminha para ser eleito o ministro Lélio Bentes, para a próxima gestão, né? E eu faço questão de participar também desse diálogo. Eu não posso deixar também de cumprimentar o nosso, quem me antecedeu aqui na abertura, falou sobre a pesquisa que foi feita, né, que é o livro que vai ser lançado hoje. São 3 pesquisadoras, a professora Gabriela, a doutora Valéria Dias, que é assessora no Tribunal Superior do Trabalho, e Carol de Assis, que é mestra pela UNB. A Carol não pôde estar aqui, mas quero cumprimentá-las por essa pesquisa, que é uma pesquisa muito importante. E quero falar um pouco da importância do Pensar Brasil. Eu recebi o material, e agora foi bom que foi entregue na pasta com a gente. E, para reforçar a importância do Pensar Brasil, eu trago aqui alguns dados. 1% das pessoas mais ricas do mundo concentram 38% do aumento da riqueza global. É sobre a desigualdade no mundo, o aumento da desigualdade, e a pandemia, ela aumentou muito mais ainda a desigualdade. E o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Os 50% mais pobres ficaram com apenas 2% da fortuna acumulada no mundo. A pandemia da Covid-19, ela exacerbou essas disparidades. Em 2020, o aumento da fortuna dos bilionários mundiais cresceu 3,7 trilhões, o equivalente aos orçamentos de saúde no mundo inteiro. Em compensação, mais de 100 milhões de pessoas foram lançadas na pobreza extrema. E aí eu li uma reportagem na Folha de São Paulo, que eu achei muito interessante, e é recente, 24 de abril. Pandemia aquece a aviação executiva e milionários fazem fila para comprar jatinhos. Né? Então, o Pensar Brasil, ele está na linha certa, né? E é muito oportuno. Né? Uma fila, milionários aguardando jatinho, que nem tem no mercado para vender mais, tamanha procura. Né? O desemprego no mundo é, em média, 7%. E no Brasil? No Brasil, nós vivemos uma crise institucional, política, econômica, social, sanitária, né? Para não falar, para ficar por aqui. Existe uma crise institucional e política, né? Ameaças ao Supremo Tribunal Federal, ameaças à democracia e às instituições democráticas, e desrespeito ao judiciário, a decisões judiciais. Né? A crise econômica e social, ela foi muito agravada pela pandemia. O Brasil retornou ao mapa da fome. São 19 milhões de pessoas passando fome. A gente pode observar isso quando sai na rua. Né? 100 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar. 12,1 milhões de desempregados. Esse dado é do final de 2021. E
4 milhões estão em busca de trabalho há mais de 2 anos. Né? Quem antecedeu aqui na abertura falou sobre a questão de empregabilidade de jovens, né? Eu também vou falar rapidinho sobre isso. Aumento de 30% do número de moradores de rua só em São Paulo. Né? Esse é um dado de uma pesquisa que foi feita em São Paulo. E a minha pesquisa na UNB, do mestrado, eu fiz uma pesquisa na jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho sobre trabalho decente, né, o trabalho decente nas decisões do Tribunal Superior do Trabalho. Eu estou planejando a publicação da pesquisa que eu fiz. A pesquisa, como eu estou há 11 anos no Tribunal Superior do Trabalho, eu respondi as perguntas do ponto de vista da pesquisa, mas eu já sabia as respostas, né? Porque realmente são muito poucas as decisões nessa perspectiva de trabalho decente. Porque o trabalho é um direito social, mas o direito social não é qualquer trabalho, é o trabalho decente, né? E esse conceito ele passou por grandes transformações, é uma agenda de um compromisso que o Brasil assumiu com a Organização Internacional do Trabalho, no governo do presidente Lula, assinou o compromisso de implementação do trabalho decente no Brasil, e é uma agenda que foi lançada desde 1999 pela Organização Internacional do Trabalho. Eu não sou muito boa de data, mas esse ano eu lembro porque foi o ano do nascimento do meu neto primogênito, 1999. E, a partir do final do século XX, com a globalização e o neoliberalismo, aumentaram os ataques aos direitos sociais e ocorreu a maior precarização do trabalho, que já foi falado aqui hoje, né? E o conceito de trabalho decente, segundo a OIT, ele abrange diversos elementos relacionados às aspirações do ser humano no mundo profissional, tais como liberdade, remuneração, segurança no trabalho. No TST, eu sou coordenadora de um programa chamado Trabalho Seguro, proteção social para o trabalhador e para a sua família. E o reconhecimento do trabalho global do trabalho decente é um objetivo global. Né? A ONU também tem a Agenda 2030, a Agenda 2030, né, que o Brasil também tem compromisso com a Agenda 2030, o Conselho Nacional de Justiça, e é muito importante, principalmente, o objetivo número 8, né, que é o que se relaciona com o trabalho decente. E tem também o objetivo da igualdade das mulheres, se não me engano, é o objetivo número 5. O movimento sindical ele foi fundamental ao longo da história para a conquista dos direitos trabalhistas e a afirmação do trabalho decente. Os trabalhadores organizados, eles estão presentes em todos os grandes processos de transformação da sociedade. No Brasil, o movimento sindical ele foi responsável pelas conquistas de direitos trabalhistas desde o início do século XX. Ao longo da história, foi criminalizado pelo Estado, pela mídia, né, e essa é uma situação que precisa ser revestida. A desconstrução da imagem do movimento sindical, ela não serve aos interesses da sociedade brasileira. Mas, mesmo assim, ressurgiu, foi um dos grandes responsáveis pelo fim da ditadura militar, né, com as greves do ABC, de 79, de 80. Os sindicatos, eles atuaram intensamente na Assembleia Constituinte. Nós temos a Constituição Federal Cidadã de 1988, é uma das mais avançadas do mundo, né? E assim, o movimento sindical ele contribuiu para essa concretização, que foi os avanços da Constituição Federal de 1988. E aqui eu vou ter que passar um pouquinho para frente, por causa do meu tempo. Daqui a pouco o doutor Jéssica vai precisar me avisar. Né? Nós tivemos um período de avanços em relação aos direitos sociais, que foi de 2003 a 2016. Nesse período, parte desse período, nós experimentamos uma situação de quase pleno emprego, né, e de crescimento econômico que não acontecia há mais de 20 anos daquele período. E precisamos retomar, né,
a empregabilidade, o aumento da empregabilidade, do crescimento econômico. Provavelmente, nós vamos precisar discutir, se fala muito hoje em híbrido, né? Provavelmente, desse diálogo social resulte um sistema híbrido, né? Porque com o trabalho em plataformas, com as modalidades de contrato de trabalho precarizantes, vamos precisar encontrar uma saída para que nenhum trabalhador, mesmo que não enquadre no artigo 2º e 3º da CLT, mas que tenha proteção, né? Que não fique desprotegido. Amanhã eu vou participar de um evento na USP, um grupo de pesquisas da USP que já começa a discutir o movimento que teve na Espanha, né, que é o movimento de revisão da reforma trabalhista. Não é demais afirmar que há um distanciamento do Brasil atualmente das metas da Agenda 2030 para o desenvolvimento social, que é o esvaziamento, né, dos programas sociais e a precarização do trabalho. E aí, a reforma trabalhista, ela foi aprovada em 2017, entrou em vigor em novembro de 2017, e ela teve um efeito muito nefasto de enfraquecimento do movimento sindical, né, de enfraquecimento do papel do direito do trabalho e até do papel da justiça do trabalho, né, porque na medida em que afeta o acesso à justiça, inclusive para a justiça gratuita, o que agora foi reparado quase integralmente pelo Supremo Tribunal Federal, mas de lá para cá são vários anos, né, houve uma redução muito grande de ações na Justiça do Trabalho. E se vocês consultarem um anuário do CNJ, que chama Justiça em Números, vocês vão perceber que os 5 temas mais demandados são horas extras, verbas rescisórias, quer dizer, então não existe uma demanda exacerbada de ações trabalhistas, existe um correspondente descumprimento de obrigações trabalhistas, né? Isso não sou eu que estou dizendo, é o relatório Justiça em Número que traz isso para a gente. Agora, eu tenho aqui 3 minutos, eu ainda... olha, estou só passando folha aqui, está vendo? Mas eu vou concluir aqui fazendo uma pergunta para a gente mesmo responder, para a gente responder como reflexão. Quais os caminhos possíveis, essa reflexão para o Fórum Social Mundial, para o Pensar Brasil e para cada um de nós? Quais os caminhos possíveis para a proteção dos direitos sociais? Em primeiro lugar, defesa da democracia e do Estado democrático de direito. Sem democracia e sem Estado democrático de direito, não tem como pensar o Brasil, né? A reforma trabalhista, nós precisamos seguir o exemplo da Espanha e de Portugal, né, se não for revogada completamente, pelo menos uma revisão nos pontos que foram muito prejudiciais, porque quando eu digo isso, de enfraquecimento do movimento sindical, vocês podem perguntar, mas você é a favor da contribuição obrigatória? Eu nem entro nisso. Se era para cortar, então que desse um período de transição, né? Porque nós vivemos em um sistema capitalista, como é que vai fazer defesa de categoria sem dinheiro, né? Então, isso não é possível no sistema capitalista. E aí, deve faltar 1 minuto, Jefferson, eu quero fazer uma proposta de reflexão para o Pensar Brasil e para todos nós. Essa proposta que eu vou fazer é uma proposta que foi defendida também no recente CONAMAT, que é o Congresso Nacional dos Magistrados Trabalhistas, que resultou na Carta de Ipojuca, que foi de 27 a 30 de abril agora. Nós precisamos, como preliminar, defender a democracia, defender a Constituição Federal de 88, defender as nossas instituições democráticas que estão sendo atacadas, o TST está sendo atacado, o Supremo Tribunal está sendo atacado, não só atacado, mas tendo suas decisões também
desobedecidas e sofrendo ameaça. O ministro Alexandre de Moraes era convidado para fazer, lá no CONAMAT, a abertura, ele não pôde ir presencialmente, ele fez por vídeo. O ministro Alexandre, hoje, é um ministro do Supremo Tribunal Federal que não pode sair à rua, que a esposa recebe ameaça, que os filhos recebem ameaça. A ministra Rosa é a nossa parceira, nós temos uma confraria de ministras mulheres no TST, não podemos mais fazer as nossas reuniões da confraria em público, né, temos que fazer na residência de uma das ministras, né, então, é uma situação muito difícil e com muito risco. Existe um risco efetivo de golpe à democracia, não é brincadeira, quem está sinalizando com golpe não está brincando, né, porque eles não brincam, né. Sem democracia não é possível pensar o Brasil. Quero parabenizar ao Pensar Brasil e a todos os seus idealizadores e que tiraram do papel para funcionar. A gente sabe que não é fácil realizar um evento desse, não é fácil dar concretização às nossas ideias, né? E agradecer muito, dizer que no meu gabinete eu estou à disposição, eu vou deixar meu contato aqui no evento, mas quero dizer que lá no site tem todos os meus telefones, inclusive o telefone que tem lá. Contato Ministra é um telefone do TST que é transferido para o meu telefone celular. Tá? Então, eu estou também nas redes sociais, né? É uma questão que é muito discutida, né? A magistratura não podia ficar na rede social, né? Mas é uma questão que está sendo discutida, não é proibido. E parabenizar vocês por esse material e dizer que contem sempre comigo. Eu tenho um acervo no TST com mais de 9.000 processos, eu tenho 7 assessores, tenho quase 50 servidores que ficaram todos lá trabalhando, e eu falei, olha, quinta e sexta eu estou de trabalho remoto. Ontem não vim porque fiquei no hotel trabalhando a tarde toda, liberando planilha para a sessão de quarta-feira. Mas quando eu fui procurada pela doutora Zilmara e pelos os dirigentes que eu me referi, eu não pensei 2 vezes, respondi na hora. Né? Aí organizei, porque eu considero muito importante. O doutor César Brito, que foi presidente da OAB Federal, ele tem dito, esse momento não é um momento para omissão, né? Não é um momento para ficarmos em casa. Um abraço grande e eu peço desculpa a todos, aos que nos assistem, ao nosso mediador, que foi tão carinhoso comigo, muito obrigada, eu peço desculpa por ter extrapolado o meu tempo. Independentemente de ideologias, democracia é essencial. Não se pode falar em diálogo e em pensar se não houver democracia. E as instituições todas precisam ser preservadas, as competências, as atribuições. E entre as instituições estão também os sindicatos, são instituições civis. Eu quero encerrar o painel agradecendo muito a doutora Adelaide, que me falou agora por último, a doutora Gabriela, ao doutor Lima, José de Lima, procurador-geral, e dizer que não foi possível haver os debates em razão do adiantado da hora, mas ainda temos muito a debater nas palestras que se seguem. Muito obrigado a todas e a todos. Muito obrigada a todos os doutores, doutoras, para esse painel, excelente explanação. Seguimos agora, então, com a nossa agenda, justamente para falar sobre agenda econômica propositiva e também política industrial e de inovação, os rumos para a indústria brasileira. Para isso, eu já gostaria de chamar aqui ao palco Evaldo Araújo, diretor de integração regional do Sindileges. Uma salva de palmas para ele.
Estará aqui conosco também Marina Shapiro, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Uma salva de palmas à Marina. Conosco também o pesquisador Fernando Ferrari Filho. Seja bem-vindo. Vamos dar espaço aqui para o professor passar do próximo painel, por gentileza. Professor pesquisador. Aqui. É verdade, foi por aqui. Perdão. Bom dia. Vamos começar aqui o nosso segundo debate nessa agenda propositiva econômica e política industrial também. Moderador, a palavra é com o senhor. Bom dia. Bom dia a todos e a todas. Eu fui pego de surpresa para substituir o professor Gesso, que bem conduziu o debate anterior. Não precisava ser substituído, porque ele jogaria 2 partidas. E, inicialmente, estava prevista a fala do professor Ferrari, mas nós vamos iniciar pela professora Marina. Desde onde a gente discute temas essenciais, a gente, na palestra do ex-deputado Aldo, ele tratava momentos históricos e falava especialmente da questão da industrialização brasileira, né? E nós vivemos um momento que é ímpar na nossa história, que é um processo de desindustrialização, né? Um processo que vai além da precarização do trabalho para a superexploração do trabalho, com uma opção clara na questão do agronegócio, que tem baixa empregabilidade, que nos impõe uma política perversa de câmbio, que impacta no aumento da gasolina, dos alimentos, para um país que é o maior produtor de alimento do mundo e que tem um alimento caríssimo, uma cesta básica caríssima. Isso tem tudo a ver com um setor vital para a economia. Sem indústria forte, a gente não vai para lugar nenhum. E sem inovação atrelada à indústria forte também. Há 30 anos atrás, nós exportávamos produtos industrializados. Hoje, a gente não exporta mais nada, né? Então, é sobre esse tema que a gente vai tratar. A professora Marina fez aqui uma deferência para a gente, ela está com um problema de ordem pessoal, então ela vai falar. A professora Marina é professora da UFRJ, onde é graduada em Economia e mestra e doutora em Economia da Indústria e da Inovação. Tá? Então, ela vai tratar de um tema muito importante, que é a política industrial, e ela passou aqui para mim, na hora que eu estava olhando, é sobre a política industrial brasileira. Então, a professora Marina, ela está com um problema de ordem pessoal, vai nos apresentar. Estou tentando voltar aqui. E alguém ajuda aqui a professora, que eu também não sou a pessoa mais indicada. Pronto. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu agradeço o convite para participar desse congresso tão importante nesse momento, né, onde a gente tem um espaço para fazer reflexões de várias ordens, né, em especial, né, o painel anterior destacando a importância da gente defender a democracia nesse momento, sem dúvida nenhuma, é um grande desafio. E eu peço desculpas já na largada, porque eu vou precisar falar abreviadamente, eu vou abreviar minha fala, porque, como houve um pequeno atraso, eu estou com um problema pessoal, de fato, eu tenho que sair daqui para uma consulta médica, então eu vou tentar passar o recado aqui, né, de maneira a não deixar em branco, ou não deixar essa lacuna na discussão tão importante relacionada às questões associadas ao desenvolvimento industrial e da inovação. Bom, a apresentação estava organizada dessa maneira, eu vou acelerar um pouco e falar muito brevemente sobre as principais mudanças recentes nas políticas industriais e de inovação nos países desenvolvidos, no sentido de mostrar o contexto no qual a nossa reflexão aqui no Brasil está inserido, né? Quer dizer, quando a gente pensa sobre política industrial e de inovação no Brasil, ou em qualquer país em desenvolvimento, a gente não pode fazer isso de forma descolada do que está acontecendo no mundo, obviamente, né? A gente tem que levar em consideração o que está acontecendo, qual a dinâmica global da produção e da inovação e o que os países mais avançados estão fazendo para a gente poder pensar o espaço de política que a gente tem para explorar.
Vou falar rapidamente da política industrial e de inovação no Brasil. Aí eu vou apresentar alguns dados também, muito brevemente, sobre a evolução da indústria no Brasil no período mais recente e tentar chegar ao final, com o que eu acho que é mais importante, que é falar dos principais desafios para a política industrial e de inovação no Brasil, né? Levantar alguns pontos para essa reflexão. Do ponto de vista da dinâmica global de produção e inovação, a gente observa um baixo crescimento real do PIB e do comércio global a partir da crise internacional de 2007 e 2008, o avanço do processo de financiarização e uma queda geral no investimento em atividades produtivas e um processo de desindustrialização que também é geral, né? Quer dizer, a maior parte dos países passando por esse processo de desindustrialização. Isso tem impactos significativos sobre o papel do Estado, né, onde a gente observa três ou quatro tendências, né? Uma é o aumento do grau de protecionismo. Os países mais avançados vêm aumentando significativamente a proteção às suas empresas nacionais e à sua indústria nacional como um todo. E o principal mecanismo que vem sendo utilizado, quando a gente observa quais são os principais instrumentos utilizados de proteção, é o subsídio às empresas nacionais, né, do ponto de vista dos países mais avançados que eu estou destacando. Um conjunto de políticas que a gente chama de reshoring, né, que na verdade, é uma certa reversão de um processo de organização da produção em torno das cadeias globais de valor que ficaram tão conhecidas nas últimas décadas. E o que a gente observa hoje, como eu vou mencionar rapidamente, é que há uma reversão no sentido de que as grandes multinacionais que coordenam, né, que gerenciam essas cadeias globais de valor, tem buscado, por algumas razões, trazer de volta etapas do processo produtivo que antes tinham sido deslocadas para países em desenvolvimento com menores custos, principalmente de mão de obra. E também uma outra tendência das políticas industriais de inovação dos países mais avançados são políticas voltadas para introdução, para o desenvolvimento e introdução das novas tecnologias, as novas tecnologias digitais, chamadas de indústria 4.0. Bom, em relação ao aumento do protecionismo, o que a gente observa é que os países mais avançados passaram a adotar um conjunto de medidas protecionistas, barreiras tarifárias e não tarifárias, com impactos significativos no comércio internacional, e essas medidas voltadas a proteger a sua base industrial, né? São medidas claramente voltadas a proteger a base industrial local, né, que foi desenvolvida ao longo, né, de um período de tempo longo, né, alvo de políticas industriais de inovação explícitas, né, significativas, ou de países em desenvolvimento, se é que a gente pode chamar a China ainda assim, políticas de proteção às indústrias que são efetivamente foco, né, dos seus objetivos de internalização e de aumento de competitividade. Essa figura mostra, faz uma ilustração disso que eu falei, né? A gente tem aqui as medidas protecionistas adotadas pela Alemanha, Estados Unidos e China, no período de 2009 a 2020, e essa barra laranja demonstra justamente esse aumento significativo em contraposição à adoção de medidas liberalizantes num nível muito mais baixo. Vou pular isso aqui. A gente observa que, dentre essas medidas de proteção, como eu já mencionei antes, a principal medida adotada, né, o principal instrumento é a concessão de subsídios. Aí tem uma série de informações que eu também vou passar rapidamente. Essa figura mostra, né, como eu acabei de mencionar, que 53% dos instrumentos de proteção adotados nos países que fazem parte dessa amostra são de concessão de subsídios às empresas locais e à indústria nacional como um todo. Um outro aspecto muito importante, que se fortalece a partir da crise da pandemia, da Covid-19, é o crescimento e a intensificação das políticas de controle do capital estrangeiro em setores estratégicos. Essa política não é nova, os países mais avançados sempre utilizaram a política de controle de entrada do capital estrangeiro em setores estratégicos, mas a gente pode observar, e aí eu falo a partir de documentos oficiais, né, de organismos internacionais, principalmente como a OCDE, a
gente observa o crescimento e reforço nos mecanismos para aumentar o controle do investimento estrangeiro direto pelos países mais avançados e também por parte de economias emergentes. E aí a gente observa, né, os dados mostram que o percentual de investimento direto estrangeiro mundial sujeito a controle por parte dos governos receptores cresceu significativamente, passando de 25% nos anos 90 para quase 60% nos anos mais recentes. A situação, a ampliação, né, dessa política, ela se dá a partir da pandemia da Covid-19, quando os países mais avançados percebem a necessidade de proteger, né, setores, de proteger empresas nacionais que demonstraram algum grau de fragilidade diante da pandemia e, portanto, passaram a se tornar alvo de interesse de empresas estrangeiras para processos de fusão e aquisição e, portanto, os mecanismos de controle da entrada do capital estrangeiro, nesse caso, passaram a ser intensificados, tá? Principalmente em setores relacionados à saúde, né? E aí os principais setores que são mapeados, são identificados como sendo protegidos, ou onde a proteção contra o capital estrangeiro, a proteção às empresas nacionais contra o capital estrangeiro foram reforçadas, são os setores de biotecnologia e infraestrutura crítica de saúde. Um outro aspecto, como eu já mencionei, é uma reversão, né, de um padrão de organização da produção